Eu vou falar sobre um tema muito polêmico, em forma de pergunta. O karatê está morrendo? Não é uma pergunta fácil de responder, porque, como eu disse, é muito polêmico. A polêmica, ela existe por quê? Porque existem pessoas buscando a prática do karatê a partir de várias vertentes. Temos a vertente do Budô, temos a vertente do karatê jitsu, voltado apenas para a questão da autodefesa, e o karatê competitivo. Então, cada um vai ter a sua afinidade em relação a qual a melhor prática. Então, aí a gente vai incorrer nos pontos de vista. E discutir pontos de vista é muito complicado. Então, eu quero me colocar como um praticante do karatê Budô. E principalmente por ter a grande felicidade de ter treinado com um dos introdutores do karatê Shotokan no Brasil, junto com outros tantos, na década de 50. Esse sensei que praticamente mudou a minha vida chama-se Sensei Juichi Sagara, formado na famosa Universidade Takudai, no Japão, de onde saíram muitos grandes sensei. Sensei, a começar pelo Sensei Nakayama, Sensei Okazaki, Sensei Kanazawa, Sensei Nishiyama e outros tantos. A Universidade Takudai realmente foi o berço dos grandes, eu posso até dizer, gênios do karatê. Então, eu tive a grande oportunidade de treinar por algum tempo com o Sensei Juichi Sagara em São Paulo. Eu já contei muitas vezes essa experiência do encontro com o Sensei Juichi Sagara. Eu acho que vale a pena eu contar aqui novamente. O meu karatê antes do Sensei Sagara teve vários momentos. Eu pratiquei já o karatê de contato, o karatê com um sensei que tinha recém-chegado do Japão, na década de 80, o Sensei Yoshinori Okumoto. Além de karateca, também era um judoca, um sensei, muito bom, lutador. É aí que está a questão. Eu lembro que quando eu treinava o karatê de contato, e esse sensei, ele tinha um método de treinamento que nos exigia muito. Uma das exigências era, quando cair, levantar o mais rápido possível, porque senão ele enchia a gente de pontapé. Aí eu achava o máximo, Falei, puxa vida, que karatê, Karatê forte, Karatê que a pessoa tem que ter muita persistência, muita perseverança, para suportar a exaustão, as exigências, Tanto é que o Sensei Okumoto, ele treinava com um shinai, E quando a gente estava fraquejando, ele chegava com shinai e não economizava a pancada na gente. E eu achava o máximo, Bom, aí então, anos depois, fui para São Paulo. Fui treinar e lá não encontrei essa escola de karatê de contato, e aí eu fui treinar Goju-ryu com o Sensei Pedro Oshiro. Foi lá onde eu vi que toda aquela concepção que se tinha do karatê forte, do karatê que derrubava, foi por água abaixo, porque eu posso dizer que lá eu apanhei muito. Aí eu vi o quanto era limitado, que na realidade não se pode afirmar meu karatê é mais forte. Então foi uma primeira lição que eu tive em relação a rever os conceitos do karatê. Então eu treinava o karatê de contato, depois fui treinar um karatê de um outro estilo, E aí então, depois do Sensei Oshiro, eu fui treinar o karatê Shotokan. Foi onde eu me identifiquei muito. Me identifiquei por quê? Por causa da característica do karatê Shotokan. Muita ênfase à técnica. E aí então eu fui treinar, tive um encontro
com o Sensei Juichi Sagara, onde realmente a minha vida deu uma guinada em todos os sentidos, tá? Na parte técnica, Sensei Sagara era um pesquisador, um conhecedor profundo, né, do karatê. Tinha um karatê bonito, um karatê clássico, mas ao mesmo tempo uma potência, né, nos golpes, né? Incrível, né? E ao mesmo tempo toda aquela estética nos seus movimentos, né? Isso me chamava muito a atenção. Mas um golpe devastador. E fora isso, Sensei Sagara, ele era muito preocupado em passar os ensinamentos, né, dos princípios norteadores do Karatê Budô. Eu pude perceber o quanto que o Karatê Budô, ele tem essa possibilidade de ser uma grande ferramenta para o desenvolvimento interior do ser humano através do autoconhecimento, né? Junto com a prática da técnica correta, né? Mas eu também fui competidor. Na época que eu treinei, antes de conhecer Sensei Sagara, né, eu participei de muitas competições em São Paulo, né? Uma época que haviam grandes karatecas. Participei de campeonatos universitários, né, para vocês terem ideia. Quem participava naquela época? Sensei Paulo Bartolo, Sensei Johannes, Sensei Romichi, né, Rui Tadaharu, enfim, o pessoal lá da USP, né? O falecido Haroldo, enfim, muitos karatecas de nível técnico muito bom. Participei, né, do campeonato paulista também, né, categoria estreantes por muito tempo. Enfim, eu posso dizer que eu naveguei, né, nessas três vertentes do karatê, né, o karatê Jitsu, né, o karatê competição e finalmente o karatê Budô com o Sensei Sagara. Tá? Então, na minha visão pessoal, né, tanto é que hoje eu sou sensei, por quê? Porque eu fui estimulado, eu fui muito influenciado pelo Sensei Sagara, né? Eu vi naquele homem um ser muito espiritualizado, né, que nos ensinava mais pelos exemplos do que por palavras. Mas quando ele falava os seus ensinamentos, né, era algo assim maravilhoso, em que nós éramos capazes de ouvir por horas e horas o Sensei Sagara transmitindo o ensinamento no karatê. Então eu tive essa oportunidade, tá? Então, e tudo foi aprendizado, gente, tudo foi aprendizado. Do karatê de contato, né, do Okumoto Sensei, eu aprendi a ter essa determinação, né, de levar sempre com aquele ímpeto de continuar, mesmo cansado. Isso foi um aprendizado que eu tive na minha adolescência. E depois, então, com o Sensei Sagara, eu pude ver, né, com um novo olhar, tudo aquilo que eu aprendi no passado. Então, eu posso dizer com toda a minha humildade, né, de eu conhecer, né, essas possibilidades, né, que o karatê apresenta de treinamento, né? E como eu digo, é de admirar um atleta de competição, né, pela dedicação, pelo compromisso, pelo resultado, sem dúvida nenhuma. Isso é um aspecto muito importante na vida de um ser humano, ter essa determinação e o comprometimento com o que faz, né? Fazer da melhor maneira possível. Agora, existe uma frase que me marcou muito, né? Que eu ouvi de um sensei, que ele diz assim: no karatê competitivo, o pódio é só para um. No karatê Budô, não existe pódio. Todos são beneficiados na sua prática, né? Então é isso, né? O karatê Budô eu vejo como um karatê para a vida toda. É um karatê que você pode treinar, né, até seu último suspiro, né, se Deus permitir. Porque dizem que Sensei Sagara, Sensei Sagara nos disse, né, que viu uma apresentação do Sensei Funakoshi já velhinho, cabelo branco, fazendo kata, né? E hoje nós temos muitos exemplos, né, em Okinawa, né, a ilha onde tem mais velhinhos centenários no Japão, né? E o karatê é o berço do karatê. Então lá a gente vê os velhinhos treinando kata ainda, né? Ou seja, fizeram do karatê uma prática espiritual.
E é essa a grande diferença. Quando você treina o karatê com uma finalidade, né, não de performance, não de vencer o outro, mas de vencer as suas fraquezas, de você ter a humildade, né, de treinar e jamais se importar com as comparações, com a faixa preta, com os dans. Quando você treina o karatê, cujo enfoque não é se comparar, não é ser melhor que o outro, mas ser melhor para você mesmo em relação às suas limitações, né? De você vencer as suas limitações, aí sim é um karatê que serve para o resto da vida. É um karatê que não morre, porque é um modo de viver. Essa era a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Você gostou? Gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou e não está inscrito no meu canal, se inscreve, né? Deixe um like aí e clique ali na notificação do sininho, porque só aí você vai ser notificado quando eu tiver uma nova postagem, tá? E outra coisa, divulga para os seus amigos o meu canal, tá? Para que a gente realmente possa ter essa possibilidade de compartilhar conhecimentos. Os